aí, lindezas, tudo bem com vocês? Seguinte, semana passada saí pra tomar um café com uma amiga minha. Na verdade, eu fui ao salão de beleza, lembrei que era perto da casa dela, mandei uma mensagem, ela morava uma quadra, e ela foi lá me acompanhar quando eu cortava meu cabelo. E aí, fazia uns 6, 7 meses que a gente não se via. E eu lembrava que ela estava num trabalho novo, então, nesses 6, 7 meses ela tinha se mudado de trabalho. Então ela chegou, a gente se abraçou, ai que saudade, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E passados poucos minutos eu já fui perguntando, e o trabalho novo, você tá gostando? E aí a resposta dela foi, não, como é que eu vou gostar? É trabalho. E aí eu falei, caramba, tá tão ruim assim, você preferia o trabalho anterior, né, o trabalho de antes e tal. Ela, não, Lili, você não tá entendendo. O trabalho de antes eu também não gostava, porque eu não gosto de trabalhar, eu preferia que não tivesse que trabalhar. Eu trabalho pra pagar as contas, enfim, eu não tenho... enfim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não trabalharia por mais nenhuma hora na minha vida. Ela é jornalista. E aí aquilo me impactou um pouco, assim, porque na hora eu falei, meu, se eu ganhasse na Mega Sena, eu continuaria trabalhando. Com certeza, porque eu me entendo muito no meu trabalho, eu acho que a vida fica muito sem graça se eu não tô trabalhando. Eu sinto falta. Eu trabalho atualmente, né, 3 frentes, digamos assim. Como escritora, jornalista e professora de escrita. Então eu fiquei muito tempo sem jornalistar, fiquei 6 anos sem jornalistar, minha vida estava mais tranquila, agora ela tá mais acelerada, porque, né, o jornalismo tem uma natureza mais acelerada e tal. Mas eu me identifico, eu gosto, me faz bem, eu tô sempre descobrindo coisas e pesquisando, conversando com pessoas. Então, o trabalho deixa minha vida mais interessante. E o meu trabalho. E ela não, pra ela o trabalho é um estorvo. E jornalista, né? Já falei. E aí a gente foi conversando sobre isso, e o cabeleireiro entrou na conversa, o cabeleireiro falou assim, olha, se eu ganhasse na Mega Sena, eu trabalharia pouco, eu trabalharia 3 a 4 horas por dia no máximo, provavelmente só de terça a quinta, e se eu tô afim de ver o salão na sexta, eu marco uma sexta, mas provavelmente vou trabalhar pouco. E eu lembrei, inclusive, do Dias Perfeitos. Vocês assistiram o filme Dias Perfeitos? Vocês lembram que o cara é de boaça, né? Ele arranjou um estilo de vida pautado pela simplicidade, e aí chegou uma hora no filme que mostra que esse cara já teve muito dinheiro, mas ele abriu mão daquela vida para abraçar uma vida mais simples. Então, que também tem uma grande diferença entre abraçar uma vida mais simples num país desenvolvido e num país subdesenvolvido como o nosso, mas não vamos entrar aí. É lógico que num país subdesenvolvido, se você abraçar uma vida assim, você vai ficar muito mais desassistido, né, do que num país como o Japão, né? Mas não vamos entrar aí. O fato é que eu queria falar que ele abraçou uma vida mais simples, só que aí ele fica calmo, ele abre todos os dias a porta da casa dele, é muito bonito, né? O olhar que ele faz quando ele olha o céu, ele se sente bem, como quem diz assim, mais um dia, que bênção e tal. Mas o humor dele vai abaixo no dia em que ele precisa fazer 2 turnos no trabalho, né? Ele trabalha limpando os banheiros públicos de Tóquio, e aí ele tem que substituir o colega dele, porque o colega dele pede demissão, ou é demitido, não lembro, e aí, enfim, ele tem que dobrar o turno, e aí ele dobra o turno, beleza, ele volta pra casa muito mais tarde, e aí ele fica enfurecido uma hora e liga pro chefe dele, pra chefia, sei lá, e fala, olha, arranjem outra pessoa, porque assim não dá, assim não dá. Ele fica... É muito interessante ver essa mudança dele, de pessoa completamente zen, abracei a simplicidade e tal, pra emputecido com excesso de trabalho. Porque eu acho que isso mostra o básico. Pra ter aquele bom humor todo que ele tem no trabalho e no dia, ele precisa dormir bem, ele precisa trabalhar uma quantidade de horas ali digna. É óbvio que tem um componente subjetivo, né? Eu e minha amiga mostramos bem isso, né? Essa subjetividade aí no que diz respeito à relação com o trabalho, mas é lógico que sim, a gente pode pegar o básico do ser humano, né? Pra curtir o dia, não pode estar na chave da exaustão, certo? Então, no mínimo, sono tem que estar em dia, né? Momentos de pausa, porque eu gosto muito de trabalhar. Não todos os meus trabalhos, né? Eu gosto muito de trabalhar, porém eu gosto muito de descansar. Isso precisa ficar claro nesse vídeo, porque eu sou uma defensora da arte do deboísmo, de ficar de boa. Então eu gosto no meu dia, na minha semana ideal,
e eu tenho conseguido ter muitas semanas assim, praticamente todas as minhas semanas têm sido assim. Na minha semana ideal tem muito trabalho interessante, trabalho que me movimenta, sabe, que me envolve, tem muito trabalho e tem muito descanso também. Né? Eu gosto muito de descanso. E aí tem muita leitura, tem muitas outras coisas, né? Fico com meus filhos, com as pessoas queridas, né? Curto com meu marido, mas assim, separando o dia entre trabalho, lazer e descanso, vai. Porque também tem umas obrigações que são fora do trabalho, né? Tô falando trabalho remunerado, então, né? Pegam umas obrigações que não tem a ver com o trabalho, sei lá, coisas burocráticas e tal. Também tem isso, você trabalha tanto que qualquer coisa que você tem que resolver, um dente que começou a doer, você tem que ir no dentista, uma papelada que precisa resolver, você precisa ir resolver. Qualquer coisa deixa o seu dia muito corrido, isso é muito chato. Né, isso é muito chato. Então, voltando a Dias Perfeitos, é interessante observar isso, né? Que a chave, o bom humor ali dele, né? A paz, a serenidade tem a ver, elas são possíveis, porque ele não está exausto, porque ele trabalha um tanto de horas ali, condizente com a personalidade dele e também com a dignidade, né? Eu fico falando com a dignidade porque eu não sei se é condizente com a personalidade de alguém trabalhar 20 horas por dia. Acho que não, né? Mesmo que a pessoa ache, eu acho meio complicado. Talvez ela esteja aí muito numa armadilha hipercapitalista, né? Mas, de qualquer forma, acho que tem gente que opera melhor trabalhando mais, trabalhando menos. E aí, eu e a minha amiga, a gente mostra muito isso, né? A nossa diferença. Porque aí o cabeleireiro entrou, falou, eu trabalharia pouco, ele falando. Eu trabalharia pouco alguns dias e outros não. É mais importante pra mim do que trabalhar pouco é trabalhar com o que eu gosto, assim. Na verdade, eu tenho baixa tolerância de trabalhar com o que eu não gosto. Mas aí, tudo bem, exagerando uns dias e nos outros dias priorizando o descanso. Então, acho que é uma coisa meio irregular, assim. Eu não gostaria de uma rotina que, todo dia, a partir de agora, eu trabalho só 2 horas. Não gosto. Até porque tem trabalho que vai me movimentando, vai me chamando, vai me convocando. Quando eu vejo que tô 6 horas muito bem no computador, num fluxo, né? Pra livro, quantas vezes eu já fiquei 6, 7 horas envolvidos numa revisão de livro. Então, não acho que seria pra mim igual seria pra ele, não. Porque ele falou, não, marcaria com 2 clientes por dia, tá ótimo, né? Já pra minha amiga, não. O ideal é não trabalhar nem um pouco. E eu falei pra ela, falei, você realmente gostaria de não trabalhar nem um pouco? O que você vai fazer do seu dia? E ela falou, Lili, você tá louca? O que eu vou fazer do meu dia? Eu vou no Pilates, que eu já vou, só que eu vou aumentar pra 3 vezes por semana. Já faço tênis, só que eu faço 1 vez por semana. Eu queria fazer 3 aulas de tênis por semana. O resto do dia eu vou ficar lendo, vou ficar fazendo nada, vou ficar vendo filme. Tem tanto filme pra ver, música pra ouvir, vou ficar andando, passeando, vendo os meus amigos à toa no bar na frente de casa. Eu vou ficar à toa. E é interessante porque o pai dela e a mãe dela, eu conheço bem os dois, eles são bem diferentes. A gente falou sobre isso também, que eles são muito diferentes. A mãe dela é muito mais parecida comigo, porque a mãe dela trabalhou a vida toda numa biblioteca, e aí ela tinha uma troca muito grande, muito nutritiva com os jovens que frequentavam a biblioteca, era uma biblioteca frequentada sobretudo por jovens. E aí, quando a minha amiga nasceu, a mãe dela falou, agora eu vou sossegar, vou ficar cuidando do bebê e tal. Conseguiu ficar cuidando exclusivamente da minha amiga por 2 meses só. E aí já foi trabalhar, ela antecipou a volta pro trabalho e tal, porque ela tava com muita saudade, sentindo muita falta daquilo. Não senti falta de trabalhar 14 horas por dia, ela tinha uma rotina bem certinha, mas pra dias perfeitos. Trabalhava 6 ou 8 horas, uma cidade interior pequenininha, ia pra casa, almoçava em casa, sabe? Aí fazia exercício físico, acho que é natação, não sei, se não me engano. Sabe, aquela rotina que contém, tem horário com a família, tem horário, aquela vida mais equilibrada, né? Digamos assim, mais equilibrada em termos de distribuição de coisas na vida, né? No dia. Já o pai da minha amiga, não. Contrário, é muito mais parecido com ela. Por quê? Ele se aposentou, tem 15 anos que ele se aposentou, ela me falou. E desde que ele se aposentou, ele está se dedicando ao lazer e ao ócio. Então, ele não é daquelas pessoas que se aposentam e ficam sentindo falta do trabalho, a vida vai perdendo sentido, vai ficando triste, vai ganhando até uma tonalidade triste, a vida. Não, ele adora. Ele poderia, nesses 15 anos, ter arranjado outros trabalhos, ele poderia ter freelado. Não. Então, ele abdicou completamente da parte do trabalho. Lembrando, quando eu tô falando trabalho aqui, eu tô falando trabalho nesse sentido de ter uma recuperação, uma remuneração, né? Não importa se é no trabalho formal, se é no trabalho autônomo, né? Se é uma ocupação, mas é algo que tem ali uma remuneração. E aí é muito interessante isso, né? Observar como que o trabalho tem sentido diferente para as pessoas. Tem uma coisa também da autoria. É lógico que no meu trabalho eu tenho muita autoria,
né? Tanto quanto eu tô trabalhando os meus escritos, nas minhas aulas de escrita criativa, é tudo do meu jeito, digamos assim, mas também quando eu tô trabalhando para alguém com uma chefia, né, por exemplo, por um veículo, que é o caso agora, né, que eu tô trabalhando numa newsletter diária, então que é punk o ritmo, aliás, porque toda noite, de segunda a sexta, tem edição para fechar, porque é uma newsletter de informações diárias, então todos os dias tem edição, né, de segunda a sexta, então é punk, vai ter fechamento todos os dias e tal. Então é muito trabalho, mas é um trabalho que me movimenta, eu tenho que seguir ali algumas regras, mas é um trabalho em que há, com certeza, alguma autoria, eu posso usar minha criatividade, eu uso as coisas, as minhas habilidades, eu uso as coisas que eu sei fazer, né? E isso me dá um prazer. O prazer de fazer bem feito, sabe? Algo que eu sei fazer, algo, de novo, com que eu tenho afinidade. Então, pra mim, às vezes, é até difícil entender. Você chega pra minha amiga e fala, você não gosta mesmo, não tem nada? Ela é jornalista, né? Falei. E ela, não quer. Eu falei, você não se sente usando suas habilidades, né? Descobrindo coisas, se desenvolvendo, aprendendo coisas. Pra mim é muito importante aprender no trabalho. Ela, não me sinto nada disso. Só quero pegar minha pantufa, ficar em casa, fazer as minhas coisas, ou ir pro bar e tal, não sei o quê. Então é interessante, né? É lógico que não é todo trabalho que dá essa possibilidade da pessoa ter uma autoria ali, mas também acho que é perigoso, porque pode seguir um caminho também, esse raciocínio, de achar que só certos tipos de trabalho a pessoa pode se realizar. Acho que tem que tomar um certo cuidado para não entender o prazer no trabalho como algo exclusivo de determinados trabalhos, de determinadas ocupações. Às vezes, sei lá, você é um advogado foda e adora o seu trabalho, você trabalha tudo pra você e você ganha, sei lá, 50 contos por mês, 60 contos por mês, aí você olha pra alguém que ganha bem menos, sei lá, vamos pegar um gari, uma empregada doméstica, uma babá, aí você vai olhar pra essas pessoas e vai falar, nossa, deve ser horrível ter essa vida, né, poxa vida, né. Não necessariamente. Você pode ter um trabalho chique, né, ganhar muito e ser infeliz. Você pode não se identificar com aquele trabalho, né? Mas mesmo se você se identifica e tal, você pode pegar tranquilamente uma vez eu conversei com uma babá, perguntei pra ela se você pudesse ter qualquer trabalho do mundo, qual trabalho você teria? Ela falou, pra mim o melhor trabalho do mundo é ser babá, né? Eu amo ser babá, eu amo cuidar de criança, é o que me relaxa. O que ela não ama? Aquilo, ela não ama insegurança na hora de receber, ela não ama que falte dinheiro, ela não ama não ter férias, ela não ama ficar assim, se ela perde o trabalho numa casa, ela tem que, ela fica preocupada pra conseguir o trabalho em outra casa, porque senão ela não vai ter dinheiro, aí se fica doente não tem como, tudo vai fazer falta, sabe? Vai ter que comprar remédio, aí vai fazer falta, assim, não ama a vida apertada, né? Não ama a vida difícil, né? Não ama não ter... Isso entra um pouco no vídeo do dinheiro também, que eu tinha gravado, porque nem todo mundo quer um estilo de vida, nem todo mundo tem o mesmo grau de ambição, nem todo mundo também quer um estilo de vida super sofisticado, cheio de viagens e tudo. São desejos hoje que eu acho que estão bastante disseminados, assim, esse estilo de vida que viaja, não sei o quê, mas as pessoas são diferentes, né? Não é todo mundo que quer as mesmas coisas. Eu poderia ter o dinheiro que eu quisesse, eu não ia ser essa pessoa que viaja todo mês, dá, não sei o quê. Não, eu gosto de ficar em casa, entendeu? Isso não mudaria se eu tivesse um dinheiro. Então, mas aí é outro assunto, acho que tem um pouco a ver, então, inclusive com o vídeo do dinheiro, né? Mas o ponto eu acho que o prazer, ele pode existir em trabalhos de diferentes naturezas, né? Em diferentes naturezas. Porque tem a ver com as pessoas, com o fato das pessoas terem diferentes gostos, diferentes habilidades, diferentes aptidões. É claro que as pessoas têm diferentes histórias de vida, né? Então elas foram ao longo da história de vida delas com mais ou menos possibilidades, com um leque de opções melhor ou maior, elas foram desenvolvendo gostos e afinidades com determinadas atividades, né? Então é claro que então isso tem a ver com gosto, porque isso é diferente do status, né? Não é porque uma profissão não goza de status social que seja necessariamente para a pessoa um martírio fazer aquela atividade, como o filme Dias Perfeitos mostra muito bem, né? Ele tem uma coisa ali de uma dedicação, uma devoção ao ofício que é muito bonito de se ver e que as pessoas olham pra ele como se ele fosse um coitado, né? E assim, mais coitado de quem tá olhando desse jeito, porque não necessariamente é assim pra pessoa. Isso entra num outro assunto que eu acho bem interessante também, que é essa devoção ao fazer, né? Fazer bem feito, a alegria de fazer bem feito o trabalho, né? Fazer bem feito algo.
isso te dá uma alegria, não precisa ser necessariamente trabalho, mas fazer trabalho remunerado e tal, claro, pode ser um hobby, mas aqui falando de trabalho, a alegria que vem de fazer bem feito, então é uma coisa mais autocentrada entre você e a atividade que você está fazendo. Isso muitas vezes hoje em dia é apagado pela necessidade de alcance, por exemplo, alcançar um grande público. Então, assim, o artesanato, você faz uma coisa para pouca gente e tal, e de repente você fala, não, eu preciso vender, preciso, todo mundo precisa me conhecer, necessidade de plateia, né, necessidade, que são coisas hoje, essa necessidade de mais, de massificação, assim, às vezes ela apaga a beleza para a pessoa que está fazendo de um trabalho muito menor que eu digo de alcance menor, como se o fato de você alcançar poucas pessoas com o seu trabalho diminuísse a importância do seu trabalho, sabe? Nossa, eu sou, sei lá, um psicólogo, eu atendo, sei lá, tenho 10 clientes, eu precisava ter um perfil que bomba e que aí eu mostro meu trabalho para tipo, sei lá, 300 mil pessoas, entende? Mas esse é outro assunto, mas eu acho interessante observar que às vezes isso apaga essa necessidade hoje, que muitas vezes acontece, né, de ser famoso, de ter fama no que você faz, porque fama é diferente de reconhecimento. Reconhecimento é uma necessidade básica do ser humano. A gente precisa de reconhecimento desde a infância, né, criança pequena, precisa de reconhecimento. Reconhecimento é essencial, aí, eu acho, em todas as áreas, por isso é muito ruim. O Dias Perfeitos mostra muito isso, né, quando você tem um apagamento de certas, nossa, eu falei paulistano agora, né, apagamento, quando você tem um apagamento de certas profissões, certas ocupações, como se elas fossem inferiores a outras, isso é muito ruim, é muito ruim. Nossa, eu lembro de um caso de uma empregada doméstica que a filha dela falou comigo uma vez que ela tinha vergonha da profissão da mãe dela. E eu falei, por que você tem vergonha da profissão da sua mãe? E a gente ficou um tempão conversando sobre isso. Porque isso é outra coisa, não devia ser assim, né? As pessoas não deviam ter... é um saco isso, né? Que certas ocupações, certas profissões que sejam invisibilizadas. Ai, meu Deus. E o trabalho pode ser fonte de prazer, independentemente da natureza dele. O que não costuma ser fonte de prazer é a exaustão, né? O que não costuma ser fonte de prazer é a insegurança, a precariedade, ter que trabalhar muito, porque se eu não trabalhar hoje, amanhã não vou ter comida. Amanhã não vou ter, né? O que não é legal é essa ansiedade que acontece, né? Com o mercado de trabalho muito instável, com, por exemplo, questões como o etarismo, tem todo um pacote de coisas que tornam o ato de trabalhar muito mais tenso, né? Agora, se a parte disso tudo, né, desse pacote, se for só escolher trabalhar e não trabalhar, vocês trabalhariam ou não trabalhariam? Vocês seriam mais parecidos comigo ou com a minha amiga? O trabalho, ele locomove que partes, assim, de você e como que o trabalho dá sentido, né, a existência. Porque o que eu percebo, às vezes eu me acho uma pessoa até meio assim, se eu tenho muitos dias só de lazer, por exemplo, férias, né, se eu tô de férias, então se eu tenho muitos dias só de lazer e descanso, eu não consigo conceber ficar assim pra sempre, né, eu fico assim, eu tenho muita facilidade, na verdade, né, pra ficar à toa. Até se eu tiver muitos dias à toa, que é bem mais raro. E aí já entra uma coisa de ser autônoma, né? Ser trabalhadora autônoma, tem a ver também. Essa coisa, você não tira férias remuneradas, né? Mas então, mas eu não sinto... Eu acharia legal. Não vou mentir pra vocês, eu acharia legal tirar um mês de férias. Tem muito tempo que eu não tiro um mês de férias. Mas não é uma coisa que eu fico pensando, porque eu tenho tanto prazer em procurar incorporar as pausas no meu dia a dia, que eu não fico com vontade de ter, eu quero muito ter um oásis, assim, um grande período de dias livres para eu poder descansar, porque eu não me sinto tão cansada, porque o meu dia é mais ou menos equilibrado. E as minhas semanas. A minha amiga não, a gente tava falando sobre isso também, da importância de viajar, que pra ela tem, porque ela trabalha e aí ela fica muito cansada, porque o trabalho pra ela é um peso, então pra mim é lógico que às vezes é um peso também, às vezes eu tô meio de saco cheio, mas com certeza não é assim na maior parte do tempo. Então, aí ela tem muito mais necessidade de chegar um dia e falar, não, cansei, agora é um mês de férias e vou viajar e vou viajar pra descansar, porque eu tô cansada, tô de saco cheio. Então, a relação com o trabalho também tem um pouco a ver com a necessidade das férias pra descompressão, né, pra descomprimir. E, enfim, aí eu fiquei pensando sobre tudo isso
E aí eu vim dividir com vocês, né, sobre como o trabalho, como a gente tem diferentes relações com o trabalho, como às vezes a gente reclama do trabalho, mas na verdade a gente está reclamando das condições em que aquele trabalho é feito, que é um problema mesmo, né, que é um problema possível, né, as condições, e às vezes a gente está reclamando da própria natureza de trabalhar. Por isso que eu tinha uma época que assim, eu ficava pensando muito na renda básica universal, sabe? Falando, meu, a renda básica universal, acho que seria uma saída tão justa se ela fosse possível. Não sei qual que é a viabilidade, sabe? Mas se fosse possível ter uma renda básica universal, porque quem gosta muito de trabalhar continua trabalhando, e quem não gosta tanto de trabalhar não precisa trabalhar. Todo mundo vai ter uma renda ali que possibilita, né, que atende ali as necessidades básicas e, se possíveis, as nem tão básicas também, que tem ali uma vida simples, como no Dias Perfeitos, mas que tem espaço para arte, né, o Dias Perfeitos o cara lê, né, tem espaço para música, tem espaço, ou, sei lá, esporte, né, o que a pessoa quiser, mas ali que tem ali, não fique só também na coisa né, da sobrevivência, claro, né? Então, enfim, fiquei pensando, quando eu penso na renda básica, eu sempre penso isso, como seria legal que a natureza as diferentes naturezas das pessoas pudessem ser respeitadas, né? Quem quer trabalhar, trabalha, quem quer trabalhar pouco, trabalha pouco, quem gosta de trabalhar muito, né? Aqui tem a natureza mais trabalhadeira, digamos, trabalha muito, né? Porque eu não acho que eu tenho natureza trabalhadeira. Porque natureza trabalhadeira pra mim tem a minha mãe. Minha mãe que foi professora a vida toda. E minha mãe é assim, quando ela tá em casa, ela dava aula, sei lá, 2 ou 3 turnos, dependendo da época. E quando ela tava em casa, ela era essa pessoa, agora eu tenho tempo hoje, então eu vou pegar um balde, eu vou limpar a casa, e vou esfregar, e vou não sei o que, eu vou aproveitar e fazer bolo, vou não sei o que, eu vou lá no centro comprar as coisas e tal. Eu não sou assim, eu gosto de trabalhar com o que eu gosto de trabalhar, nos outros momentos eu tenho muita facilidade pra ficar quietinha. E para alguns trabalhos, aí usando trabalho no sentido mais geral do termo, para alguns trabalhos eu tenho muita preguiça, né? Tipo, pra arrumar a casa mesmo. Então, aí eu já não curto tanto o rolê, entendeu? E enrolo. Coisas burocráticas também eu tendo a enrolar. Enfim, falei aqui um pouco sobre trabalho. Contem aí como é pra vocês. É isso. Até o próximo vídeo.